Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esta videoaula e nela nós vamos continuar tratando do assunto de análise combinatória. Bom, na primeira videoaula a gente falou sobre o princípio fundamental da contagem e dessa vez nós vamos falar sobre alguns tipos especiais de problemas que vão aparecendo de forma mais recorrente. Bom, né? Que no caso dessa vez a gente vai falar sobre as permutações. Então há problemas, né, como produzir, que embora seja aplicações do princípio fundamental da contagem, ele aparece com muita frequência. E aí é mais interessante a gente já saber de maneira a resolver mais rápido, né? Ah, é tanto. Né? E é um dos tipos, né? É a permutação simples, que o problema é o seguinte. Dado N objetos distintos, de quantos modos é possível ordená-los? Tá bom? Então, basicamente eu pegar o primeiro lugar, eu tenho N possibilidades, né? Para escolher qualquer um dos N objetos. Feita essa escolha, para o próximo lugar, o segundo lugar, eu tenho n-1 possibilidades. Né? O terceiro, n-2, e etc. Sucessivamente até os dois. O último tem um modo que é aquele que sobrou. Portanto, né, a resposta é n vezes n-1 vezes n-2 vezes 2 vezes 1, que é o que a gente denomina por n fatorial. Então, cada ordenação de n objetos é chamada de permutação simples. Certo? E o número de permutações simples é o que a gente denota por P de N, tá bom? Então, ou seja, né, como a gente mostrou aqui que o número de permutações é N fatorial, portanto, o número de permutações de N objetos distintos é N fatorial. Tá bom? Vamos para o exemplo, né? Ó, exemplo mais fácil do mundo, que todo mundo começa uma aula, né? De quantos modos 5 pessoas podem formar uma fila indiana. Então, note que formar fila indiana é uma permutação. Permutação, né, das 5 pessoas. Logo, aí eu P5, 5 fatorial, ou seja, 120 modos. Né? O mais interessante aqui é que agora eu não preciso mais ficar. O primeiro lugar tem 5 possibilidades. Segundo lugar, 4. Como já identifiquei que é uma permutação, então há 5 fatorial modos. Acabou-se. Bom, exemplo 2. De quantos modos podemos arrumar em fila 5 livros diferentes de matemática, 3 livros diferentes de estatística e 2 livros diferentes de física, de modo que os livros de uma mesma matéria permaneçam juntos, tá bom? Então, note que eu tenho um problema de permutação de duas maneiras. Eu tenho um problema de permutação, primeiro, entre os livros de cada matéria, né? Eu posso arrumar o livro de matemática, por exemplo, de 5 maneiras diferentes. Depois eu posso arrumar o livro de estatística e depois o livro de física, certo? Então aqui eu tenho, por exemplo, aqui tem um bloco de matemática, um bloco, certo? E um bloco de física e um bloco de estatística, por exemplo. Então a primeira coisa aqui é arrumar o de matemática, né? Que seria 5 fatorial modos. Depois eu tenho de arrumar o livro de estatística, 2 fatorial modo. E depois o livro de física. Desculpa, aqui é 3, né? Estatística é 3. 3. E o de física, 2. Entretanto, essa ordem eu escolhi, mas podia ser ordem diferente. Eu podia de física, então, aí para me arrumar esse daqui, ou seja, a ordem que eu vou escolher as matérias, a 3 fatorial modo. Certo? Então, vamos tentar escrever, né? Então há 5 fatorial modos de organizar os livros de matemática. Né? 3 fatorial modos de organizar os livros de estatística.
e 2 fatorial modos de organizar os livros de física. Tá? Pronto. Por fim, né? Por fim, devemos escolher a ordem das matérias, né? Que pode ser feito de 3 fatorial modos. Bom, então, a resposta, né? Como cada decisão é a sequência da outra, né? Então, é 5 fatorial vezes 3 fatorial vezes 2 fatorial vezes 3 fatorial, né? O 5 fatorial do livro de matemática, 5 fatorial no livro de estatística, 2 fatorial no livro de física e 3 fatorial a ordem dessas matérias, tá bom? Que vai dar quanto, né? Então, 5 fatorial é 120, 3 fatorial é 6, 2 fatorial é 2, vezes 6. Então, isso aqui dá 8.640 modos. Onde é que a gente encerra esse exemplo? Exemplo 3 é um exemplo que tem mais coisas, né? Que vai nos trazendo, digamos assim, vai nos trazer mais restrições em alguns casos. Então, primeiro, considere a palavra prático. Aí, quantos são seus anagramas? Então, o anagrama é a sequência de letras. Tá certo? Então, prático, você tem as letras P, R, A, T, I, C, O. Então, quando eu junto essas letras, eles formam um anagrama. Então, se eu permutar, por exemplo, trocar o C e o O, ficar P, R, A, T, I, O, C, é outro anagrama. E assim vai. Então, a quantidade de anagramas, ela é a quantidade de maneiras que eu posso permutar as letras da palavra prático, né? Então, cada anagrama é uma permutação simples, né? Simples das letras P, R, A, T, I, C e O. Logo, A, né? P7, 7 fatorial, que é 5.040 anagramas. B. Quantos são os anagramas que começam e terminam por consoantes? Aí eu preciso agora fazer o quê? Tem uma restrição. Então, o que é que eu vou fazer aqui, né? A palavra prático, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras, certo? Então, tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Então, o que é que eu vou pensar aqui? Então, ele tem que começar por consoante. Então, eu tenho quantas consoantes, né? Então, eu vou aqui, minhas consoantes. Eu tenho a P, R, T e C. E tem as vogais A, I, O. Então, aqui é consoante, vogal. Então, para o primeiro caso, eu tenho 4 modos, né? E como tem que terminar em consoante, eu também tenho 3 modos. Depois disso, eu posso escolher qualquer letra entre eles, tá certo? Então, vamos lá. Para primeira consoante, 4 modos. A última consoante, né? A última letra, né? Na verdade, a última consoante. Eu tenho 3 modos, né? Não pode ser a primeira que foi escolhida, né? Nas demais,
Nas demais, há... Aí os demais não tem mais restrições. Então, nas demais, há 5 fatorial modos. Portanto, né, nesse caso, 4 vezes 3 vezes 5 fatorial, né, que dá 1.440 modos. Ou seja, 1.440 anagramas, né? Agora vamos para o item C. Quantos são os anagramas que começam por vogal? Então, a única coisa que eu preciso agora me restringir é a vogal inicial, né? Então, lembrando, eu tenho as minhas consoantes. Item C, né? As minhas consoantes são P, R, T, C, né? As minhas vogais é A, I, O. Certo? Então, para o primeiro, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, para o primeiro, eu tenho 3 possibilidades, né? Para os demais, eu não tenho restrição. Certo? Então, a vogal inicial, eu tenho quantos modos? Tenho 3 modos. Certo? Os demais, as demais letras, não tem restrição. Logo, são 7 letras, eu tirei 1, então fica 6 fatorial modos. Então, resposta, 3 vezes 6 fatorial, que dá igual a 2.160 anagramas. Tá bom? Voltando aqui, quantos são os anagramas que têm vogais juntas? Opa, agora o negócio ficou um pouco mais interessante, né? Então, vamos lá. Como as vogais têm que ficar juntas, a gente pode considerar ela como se fosse uma só letra, certo? Então, como as vogais devem ficar juntas, vamos considerar como uma só letra, tá bom? Então, logo, a gente pode permutar agora, logo, podemos permutar com a palavra, a gente vai fazer o seguinte, vamos precisar dividir, né? Então, podemos permutar as consoantes, né? Que são P, R, T, C, né? Com a letra, né? Com a letra uma só, né? Digamos assim, uma só de P5, 5 fatorial modos, certo? Então, agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa escolher agora as vogais juntas, certo? Então, agora, note que podemos escolher as vogais juntas de 3 fatorial, que é 6 modos, né? Porque eu tenho 3, eu posso escolher como é que elas vão ficar de duas, né? Bom, logo, temos 120, que é o P5, né? Vezes 6, 720 anagramas. Então, a gente encerra esse exemplo. Bom, a gente também tem problema de permutação
com repetição. Nem sempre as permutações, né, elas vão ter letras diferentes, por exemplo, nesse caso os anagramas, pode ter letras iguais e outros tipos de problemas também. Então, considere o anagrama da palavra Ana. Certo? Então, vamos indicar o segundo A por a linha, só para a gente conseguir visualizar as possibilidades. Então, nós temos os seguintes anagramas, né? Tá bom? E vamos numerar eles, tá certo? Então, observe que, retirando-se o linha, o que é que nós temos? Nós temos que o anagrama 1 e 5 são os mesmos, os anagramas 2 e 6 são os mesmos, e o 3 e 4 são os mesmos. Portanto, nós temos 3 fatorial de letras, né, de permutações, mas apenas 3 diferentes. Então, note que isso acontece, né, por conta da repetição. Tá bom? Então, de maneira geral, se a gente tem N objetos, né, dos quais N1 são iguais, então há N fatorial maneiras de ordená-los, eu posso ordená-los, tá bom? Nem todos distintos, então não precisa que todos sejam distintos, né? Então agora basta fazer o quê? Contar quantas vezes a gente contou isso repetidamente, tá bom? Note que a gente contou tantas vezes como nós podemos permutar esses elementos, né? Porque quando está nas posições lá e eu permuto eles, eu não estou mexendo no anagrama, os repetidos, certo? Então eu contei essa quantidade de vezes, ou seja, N1 fatorial. Bom, portanto, agora eu faço a divisão para compensar. Então quer dizer que o número de permutações de N objetos, do quais N1 são iguais, é N fatorial sobre N1 fatorial, que a gente denota por Pn de fatorial, né, da permutação, e em cima a gente coloca que existe N1 iguais, certo? Ou seja, fica Pn N1. Esse problema ele pode ser estendido para vários objetos que se repetem. Então, se eu tenho N objetos iguais a A1, N2 objetos iguais a A2, NK objetos iguais a K, então, número de permutações distintas de N objetos, onde eu tenho N1 repetidos, N2 repetidos, NK repetidos, N fatorial, né, sobre N1 fatorial, vezes N2 fatorial, vezes NK fatorial. O princípio de argumento é o mesmo, né? Porque eu primeiro faço a fila, depois eu pego aqueles que se repetem N1 vezes. A quantidade que eu contei a mais foi a quantidade que eu consigo permutar eles. O N2, a mesma coisa, assim sucessivamente. Tá bom? Uma observação importante é que a soma desses repetidos tem que ser menor ou igual do que o total, né? Tá bom? Não precisa ser igual, mas tem que ser menor. Menor ou igual. Então, por exemplo, né? Quantos anagramas existe na palavra Paraguai? Então, a solução, nós temos 3A, né? Nós temos um de cada, né? Dos que sobraram, um de cada. P, R, G, U e I. Então, logo, nós temos N igual a 8 letras, né? 5 mais 3, 8. E nós temos 3 letras repetidas. Portanto, nós temos o P8, 3, 8 fatorial, sobre 3 fatorial, que é igual a quê? 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, 3 sobre 3, né? Então, essa aqui dá 6.720. Tá bom? Quantos anagramas existe a palavra analítica? Então, vamos lá. Tem várias repetidas aqui, né? Então, eu vou contar quantas são as repetidas. Então, nós temos 3 letras A, né? Temos 2 letras I, né? E temos uma letra de cada, né? Quais são as letras que sobraram? N, L, T e C. Portanto, nesse caso a gente tem, né, o N igual a... aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 letras. Aí nós temos quantos repetidos? Nós temos uma que tem 3 e nós temos outra que tem 2.
Tá bom? Então, portanto, A, agora 9, 3, 2. Ou seja, 9 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial. Isso aqui vai dar 9 vezes 8 vezes 7, 6, 5 vezes 4, vezes 3, 3 fatorial, 2, né? Então, esse 3 passa depois de 3. O 2 aí eu posso dividir qualquer um número par, né? Então, esse aqui vai dar 30.240 anagramas. Né? Por fim, quantos anagramas existe a palavra tartará? Né? Enfim, não, aqui nós temos mais um exemplo, né? Mas nesse caso nós temos 3 letras A, 2 letras T e 2 letras R. Certo? Nós temos então N igual a 7, né? Nós temos 3 letras que se repetem, né? Do A. Nós temos 2 letras T e nós temos 2 letras R. Então, resposta, né? É o que? É a permutação de 7 letras, das quais 3 se repetem, 2 se repetem e outras 2 se repetem. Então, 7 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial. Né? Que fazendo essa conta aqui, vai dar 210 anagramas. Sim? Então, pessoal, agora sim, né? Nós vamos para o último exemplo, tá certo? Então, quantos são os anagramas da palavra Uruguai? Certo? Então, aqui eu tenho que dividir o meu problema em 2 casos, né? Por quê? Porque eu tenho uma vogal que se repete e as outras vogais que não se repetem. Então, pegando o caso que começando com U, o que é que eu tenho, né? Então, eu tenho aqui U, depois eu tenho meus 6 anagramas, certo? Então, aqui eu tenho uma possibilidade e aqui eu tenho o quê? Eu tenho que fazer uma permutação das letras, onde aqui eu vou ter 2 U's e vou ter um R, um G, um A e um I, certo? Então, logo, A, né, P, C2, né, 6 fatorial sobre 2 fatorial, que dá igual a 320. Tá bom? Então, nesse caso, eu tenho 320 anagramas. Tá bom? Começando com o A, por exemplo, certo? Então, A, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui eu tenho para o restante, eu vou ter o quê? Eu vou ter 3 U's, eu vou ter um R, eu vou ter um G e eu vou ter um I. Então, logo, A, P, aí sobrou 6 letras, das quais 3 se repetem. Então, eu vou ter 6 fatorial sobre 3 fatorial, que é 120 anagramas, tá bom? E por fim, se começando por I, né? Então, vou ter que I, 2, 3, 4, 5, 6. Aí nessas aqui eu vou precisar distribuir o quê? 3 U's, um R, um G e um A. Então logo A, esse fatorial 3, né? Que a gente já calculou aqui em cima, 120 anagramas. Tá bom? Então resposta nesse caso é o quê? 320, que foi do primeiro, né? Mais 120, mais 120. Foi todos os casos que a gente colocou, dá 600 anagramas. Então, com este exemplo, a gente
encerra essa videoaula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.